Toda aí, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Vamos lá. Ministério, uma guerra espiritual é o tema, né? É o tema. Ministério, uma guerra espiritual, tá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. É onde nós vamos começar hoje, tá bom? Pega a sua Bíblia, pega o caderno para anotar, pega a caneta, aprende a anotar, né? Para depois você estudar, tá bom? Tá? Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 7. Eu vou recapitular a lição, amém, passada, tá certo? O tema é Ministério, uma igreja espiritual. Serviço cristão, uma guerra espiritual, tá? Na primeira sessão, nós falamos sobre atitudes para vencer essa guerra, amém? Nós estamos numa guerra espiritual. Servir a Deus é uma verdadeira batalha, tá? Qual devem ser as atitudes para vencer essa guerra? Nós já estudamos já na lição passada. Primeiro tópico, mansidão e benignidade. Caráter, dois caráteres importantes na guerra espiritual. Segundo, firmeza, né? Firmeza, ser firme na fé. Terceiro, amém? Usar as armas adequadas, tá? Usar as armas adequadas, tá certo? Agora vamos estudar a segunda sessão, tá? Lembrando que a primeira sessão foi atitudes para vencer essa guerra. Agora vamos estudar a segunda sessão. Como o homem de Deus é reconhecido. Lembrando que Paulo está defendendo o ministério dele, né? O ministério dele que estava recebendo uma oposição lá na cidade de Coríntio. A igreja que ele fundou se infiltrou alguns falsos crentes, falsos apóstolos, que estavam lutando contra a autoridade do apóstolo Paulo. Paulo foi o que fundou a igreja e agora havia esse grupo que se infiltrou na igreja e queria tirar a autoridade de Paulo da igreja de Coríntio, tá? Como o homem de Deus é reconhecido? Vou ler aqui a introdução do artigo. Tendo em mente que Paulo continua a defesa do seu ministério apostólico, vamos extrair do texto, com a ajuda das divisões que aparecem, amém, aqui no livro, algumas evidências mediante as quais o verdadeiro homem de Deus é reconhecido. Algumas evidências mediante as quais o verdadeiro homem de Deus é reconhecido. 2 Coríntios 10, versículo 7. 2 Coríntios 10, versículo 7. Vamos ler o versículo, amém? A gente vai fazer um comentário livre para depois ler o artigo, tirar lições do artigo. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso. Pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. Em outras palavras, não é só vocês que pertencem a Cristo. Eu também pertenço a Cristo. Eu também tenho as minhas convicções que eu pertenço a Cristo. Tá? Então, Paulo vai justificar, ele vai mostrar a evidência mediante a qual ele é o verdadeiro homem de Deus, tá? Porque ele revela que ele vai ser reconhecido, e ele é reconhecido pelo seu relacionamento com Cristo. Se você pertence a Cristo, eu também pertenço a Cristo. Eu também tenho relacionamento com Ele. Nada melhor do que uma certeza da nossa relação com Deus, né? Quando você tem essa convicção dentro de você, que você
tem um relacionamento com Cristo, isso é muito importante, porque tem pessoas que se julgam somente elas pertencer a Cristo. E nós vemos aqui que Paulo está rebatendo eles. Não é só vocês que pertencem a Cristo. Eu também pertenço a Cristo. Eu sei, amém, qual é a minha relação com Jesus Cristo. Né? A minha convicção de que eu tenho um bom relacionamento com Deus. Tá certo? O comentário diz assim: a frase inicial do versículo pode ser entendida como um pedido aos coríntios a que notem o que é óbvio. Eu pertenço a Cristo tanto quanto dizem pertencer a Ele os meus adversários. Se eles estão dizendo que pertencem a Cristo, eu também pertenço a Cristo. Tá? Inicialmente o apóstolo não negou que eles pertenciam a Cristo, mas mais tarde sim. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios 11, 13 a 15, que Paulo já vai ser mais duro com esse grupo de cristãos falsos dentro da igreja. Tá? Até aqui, Paulo ainda está reconhecendo que eles pertencem a Cristo. Mas mais na frente, quando ele escreve, amém? E aí ele escreve com mais dureza, ele já não reconhece que esse grupo pertence a Jesus. Tá? O que Paulo defende é que o seu apostolado se baseia na própria experiência de conversão e de comissionamento divino, como ocorreu no caminho para Damasco. Você vai lá em Atos 9, versículo 1 ao 18, que você veja a experiência que Paulo teve. E que eu sugiro que todo cristão precisa passar por essa experiência. Amém? Todo cristão precisa ter uma experiência, amém, de um relacionamento, do seu relacionamento com Deus. Ah, eu tenho relacionamento com Deus. Mas qual é a prova? Qual é a experiência? O que você passou para você me dizer que você tem relacionamento com Deus? Paulo em Atos 9, ele teve um encontro com Jesus. Jesus se revelou a ele. Né? Foi um negócio muito tremendo. Eu sugiro que você leia depois lá, em Atos 9, do versículo 1 ao 18, que você vai ver a experiência que Paulo teve. Tá? E nessa defesa inclui os companheiros a utilizar o pronome nós, pois eles são também servos de Cristo, recrutados pelo apóstolo, a fim de ajudá-lo a cumprir o seu mandato. Então não é só esse grupo aí que está se dizendo que são os novos líderes da igreja, não é só esse grupo que pertence a Cristo. Amém? Eu também pertenço a Cristo e vocês que eu levei a Jesus também pertencem a Cristo. Vocês também pertencem ao Senhor. Vocês também são do Senhor. Amém? Aleluia. Aqui tem um outro comentário que eu queria colocar para vocês, que vai ampliar um pouco mais a visão. Olha aqui, ó. No reino de Cristo, a autoridade não se demonstra pela força, mas pela mansidão e pela benignidade. Amém? Aleluia. Tem gente que acha que para ser líder tem que ser bruto, tem que ser grosso, né? Tá? E ninguém identifica o líder pela grosseria dele. O líder, ele é caracterizado pelo caráter de Jesus, tá? E duas características do caráter de Jesus se destaca na vida de um líder. É a mansidão e a benignidade, tá? Maior é o que serve e não o que é servido. Vou repetir, hein? Maior é o que serve e não o que é servido. Os que fazem uma viagem arrogante para o topo da pirâmide despencam para o chão. Mas aqueles que se humilham são elevados pelo próprio Deus ao ápice da pirâmide. Amém? A pessoa cresce muito rápido. Ela cresce por conta própria. Ela chega no topo. Amém? Mas não foi dela, não foi Deus que colocou ela lá. Foi ela que cresceu. Amém? Foi ela que foi colocada lá por conta dela.
Você pode ter certeza que essa pessoa aqui, amém, Deus vai abater a vida dela. Por quê? Porque ela não se desenvolveu da maneira de Deus. Ela se desenvolveu da maneira dela, segundo a carne, e não segundo o Espírito, né? Aleluia. E por isso que muitas das vezes nós encontramos líderes que gostam muito de ser servido, mas não gostam de servir. Tem muita gente que gosta de ser servido, mas não gosta de servir. Tem muita gente que não traz as características de Jesus. Jesus ele foi muito claro quando disse, eu vim para servir e não para ser servido. Amém? Se você quer realmente andar com Deus, e se você quer realmente se relacionar com Deus, essa é uma das primeiras coisas que você tem que aprender. Aprender a servir a Deus e aprender a servir ao próximo, tá? Tem gente que acha que ele nasceu só para ser servido. Olha, meu amigo e minha amiga, para você passar por uma experiência com Deus, você vai ter que mudar, amém? Você vai ter que aprender que é melhor servir do que ser servido, tá? Há mais um comentário aqui muito interessante. Paulo usava a sua autoridade para fortalecer a igreja, enquanto os judaizantes, né, os falsos apóstolos, usavam a igreja para fortalecer a autoridade. É diferente, né? Paulo usava, amém, sua autoridade para fortalecer a igreja, enquanto os falsos apóstolos usavam a igreja para fortalecer a sua autoridade. Eu sou líder dessa igreja. Olha quanta gente que eu tenho na minha mão. Olha quantas pessoas que eu tenho, né? Os falsos líderes, os líderes infantis, os líderes que não têm experiência com Deus, amém? Eles acham que eles podem exercer autoridade usando a igreja, usando os irmãos. Paulo não. Paulo usava da sua autoridade para fortalecer a igreja, amém? Ajudar a igreja, ensinar a igreja, fazer a igreja crescer, se desenvolver. Glória a Deus, né? Aleluia. Nossa autoridade não emana de nós mesmos, ela vem de Cristo. 3 verdades devem ser aqui destacadas, tá? Em primeiro lugar, o fundamento da autoridade. O fundamento da autoridade. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Os falsos apóstolos confiavam em si mesmo que eram de Cristo. Pensavam que Cristo era o monopólio deles. Conheço cristão que é assim. Amém? Aleluia. O meu Deus, o meu Jesus. Amém? Aleluia. O Deus é só dele, o Jesus é só dele. Tem igreja que é exclusiva, né? Que é exclusivista. Ninguém vai ser salvo em outra igreja, só na igreja dele. Só ele é o certo, só ele tem a verdade, né? Amém? É um engano, né, pessoal? É um engano, né? A gente precisa tomar cuidado com esses cristãos que fazem de Deus o seu monopólio, né? Eles haviam alistados a si mesmo, mas não pertenciam ao comandante, nem seguiam suas pegadas, né? Paulo, porém, foi alistado no exército de Deus, não por si mesmo, mas convocado pelo próprio comandante. Quando escreveu que o problema do cristão arrogante é que ele acha que Cristo lhe pertence e não que ele pertence a Cristo. Amém? Tá? Aleluia. Eu queria que, se você tem esse pensamento, que você tirasse esse pensamento dentro de você. Amém? Cristo não pertence só a você. Não. Você pertence a Cristo. Amém? E Cristo não pertence só a você. Aleluia. Tá? Cristo morreu por todos. E todos que o recebem como Senhor e Salvador podem ter e devem ter a mesma relação que eu e qualquer um, amém, pode ter. Tá? Nós não temos
um Deus exclusivo para nós. Nós precisamos acabar com isso, amém? De achar que Deus, nós temos um monopólio de Deus, nós temos um monopólio de Cristo, tá? Amém? E eu queria chamar a atenção para pastores que se acham muito e que acabam tornando suas igrejas exclusivistas, né? Acham que Deus é Deus só da sua igreja. Ele acha que Jesus só vai salvar, amém, na sua igreja. Não respeita os outros pastores, não respeita as outras igrejas, né? Então tem que tomar cuidado, amém? Tem que tomar cuidado. Deus não é monopólio de ninguém, aleluia. Deus tem a sua igreja, a Ele pertence a sua igreja, aleluia. E a sua igreja o reconhece como Senhor e Salvador, tá certo? Tá? Então, esse falso líder aqui, esses falsos líderes, eles fundamentavam a sua autoridade em si mesmo, na sua autocapacidade, amém? Eles achavam que eles eram o dono, que eles tinham a capacidade, né, de ter Deus só para eles. É exatamente isso, Magali. Deus é de todos que o reconhecem, amém? Deus é de todos que o reconhecem, tá? Ele gostaria de ser do mundo inteiro, mas o mundo inteiro não reconhece ele. Então, ele acaba sendo de todos os que reconhecem. E quem é que reconhece Deus? Todos que acreditam na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Todos que reconhecem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo pertencem a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Nossa autoridade não emana de nós mesmos. Ela vem de Cristo. E a primeira verdade é a seguinte, tá? O fundamento da autoridade. Aleluia. Cristo. Amém? Cristo é de todos os que o reconhecem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos para o segundo tópico. Então, o primeiro tópico é esse. Amém? O homem de Deus é reconhecido pelo seu relacionamento com Cristo. Aleluia. Eu pertenço a Jesus. Eu me relaciono com Ele. Eu tenho vida com Jesus. Tá? Ele fala comigo, eu falo com Ele. Nós temos uma relação de amizade. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico. Como o homem de Deus é reconhecido? Segundo, pelo impacto causado à igreja. 2 Coríntios 10, versículo 8. Vamos lá. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. Embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Esse versículo aqui, amém, eu queria me lembrar onde que ele estava. Eu vou até grifar ele, porque fala muito a respeito do meu chamado, né? Tá? Vou até repetir. Ó, o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês. Para quê? Para me ficar maltratando vocês? Ficar pisando em vocês? Esfolando vocês? Jesus me deu a autoridade para mim ficar aqui explorando vocês financeiramente? Foi para isso? Não, meu irmão. Amém? A autoridade que Deus me deu para ensinar a igreja, aleluia, ela tem um foco. Fazer que você cresça espiritualmente. Essa é a minha missão. É isso que Paulo sentia. Amém? Ele, como um bom pai espiritual, ele queria ver os seus filhos crescendo espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A minha missão é fazer você crescer espiritualmente. Você sabe o que me deixa mais nervoso e aborrecido? É quando eu vejo um filho que eu ganhei para Jesus, amém, que não cresce espiritualmente. É um nenezinho, parece que é um neném pro resto da vida.
já devia estar ensinando outros, mas ele não sai daquela estatura de criança. Amém? Ele já deveria estar seguro na sua oração, já devia ter convicção de que a sua oração tem força, o que ele pede, Deus ouve a oração dele. Mas não, ainda é uma criança. Amém? Ainda precisa de dedeira, né? Ainda precisa de papinha na boca. Ah, meu irmão, como é bom quando a gente vê que nossos filhos estão crescendo e se desenvolvendo. Amém? Aleluia. Deus me deu autoridade para que eu possa fazer que você cresça espiritualmente. O meu desejo é que você cresça espiritualmente, né? Aleluia. Eu vou até grifar aqui, ó. Não para destruí-los. Deus me chamou para destruir vocês. Deus me chamou, amém, para acabar com vocês. Não. Deus me chamou para fazê-los crescer espiritualmente. Amém? Fazê-los crescer espiritualmente. Tá? Amém? Se tem um impacto que eu quero causar na igreja, esse impacto é de trazer crescimento espiritual. Amém? Se a minha igreja crescer espiritualmente, eu já fico feliz. Né? Eu acho que foi domingo foi domingo agora, eu falei com a igreja, nosso primeiro culto presencial, e foi tão gostoso porque, amém, a quantidade de pessoas que nós tratamos estavam lá, amém? Estavam lá, o grupo estava lá, a igreja estava lá, tanto em Santos como em Cubatão, né? Os que faltaram foram mínimo, né? Foram mínimo os que faltaram, né? Tá bem mínimo mesmo, aleluia. E de olhar para eles, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz quando olhei para aquele grupo de irmãos. Eu não tenho um grupo grande, amém? Não tenho uma grande quantidade de pessoas na minha igreja, tá? A minha igreja se baseia aí de 40 a 50 pessoas, juntando as duas igrejas, amém? É um grupo pequeno, aleluia. Mas é um grupo firme. Mas é um grupo firme. Que está firme, pastor, foi bem ensinado. É um grupo bem ensinado. Nessa Covid aí, desse negócio que passou, a gente não viu um reclamar ou desistir da fé. Não, pastor, estamos juntos. Né, pastor? Eu fiquei muito feliz pelo desenvolvimento deles. A maturidade amém? Deles, né, pastor? Eu digo que foi 16 anos bem gasto. Só ensinando. Aleluia. Verdade. Aleluia. Eu tenho um grupo de irmãos crentes de verdade. Valeu a pena. Com raiz. Valeu a pena. Com raiz. Verdade. Aleluia. Graças Glória a Deus. Agora eu espero que eles frutifiquem. Isso. Formando outros discípulos, né? Que acredito que seja a segunda etapa, né? Criar neles o desejo de discipular outros, de formar outros, trazer outros para Jesus, né? Aleluia. Tá? Então, é uma missão quase que cumprida com esse grupo, né? Verdade. Aleluia. Todos firmes, né? Graças a Deus. Eu fiquei muito feliz porque né, é um grupo forte, firme ali, na fé. Você não encontrou ninguém gemendo, reclamando, desanimado? Não. Ou assim, pastor, revoltado com Deus, não. Mas assim, um povo que a gente vê vitorioso. Exatamente. Um povo firme em Jesus, em Jesus, mesmo homem. Isso não quer dizer que não tem as suas fragilidades. Tem, pastor. Amém? Até eu tenho a minha fragilidade. Tem. Até eu tenho a minha fraqueza. Verdade. Amém? Tá? A fragilidade e a fraqueza não significa que é falta de maturidade. Nós somos humanos. Né? Significa que nós somos humanos. Somos humanos. Né? Somos humanos. Né? Carregamos essa fraqueza dentro da gente. Aleluia. Mas a nossa fé está bem fundamentada. Glória a Deus. Né? Louvado seja Aleluia. Deus, é verdade. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui o comentário, amém, extra. Tem 2 comentários extra que eu quero tratar com vocês. O primeiro, diante dos cristãos coríntios, Paulo até poderia reivindicar mais da autoridade, tendo em vista o impacto que sua presença e seu ensino causaram àquela igreja nascente. Amém? Ele impactou aquela igreja logo que chegou. E por isso que foi formado a igreja de Coríntios. Tá? Ele pregou com poder ali e com autoridade.
e ele não era eloquente, né? Paulo, pelo que dá a entender, ele tinha uma forma de falar bem suave. Brando, né? Amém? Sabia que alguns acreditam que Paulo era gago, Renata? Alguns acreditam que Paulo era gago, né? Tá? Que tinha dificuldade de falar, tá certo? O objetivo da sua autoridade foi edificar os santos da fé santíssima. Já a autoridade dos falsos mestres era utilizada para destruir essa fé. Amém? O que os falsos mestres faziam? Traziam doutrinas que não eram cristãs para dentro da igreja. Quando um líder vem com costumes e cultura diferente da cultura cristã, em vez de ele produzir crescimento, ele vai produzir confusão. E tem gente, amém, que se aproxima da igreja mais para trazer confusão do que para trazer crescimento espiritual, tá? Tem muito pastor voando no meio evangélico, pastor sem ovelha, amém, que são verdadeiros devoradores. São verdadeiros devoradores. Por quê? Porque já está com a mente deturpada, cheio de cultura e costume contrário àquilo que nós ensinamos. E quando se aproxima, quer colocar uma doutrina que não é a nossa doutrina. Amém? Né? Nesses 16 anos, eu já experimentei alguns. Amém? Só que não suportavam, né? Porque quando eu pegava o ensino errado, eu chamava a atenção, né? Aleluia. Tem pessoas que... muitos pregadores não gostam muito de ir na minha igreja, porque sabem que se falar alguma coisa errada, eu vou repreender. Amém? Né? Que eu vou repreender, porque eu fui chamado para proteger a igreja. Né? O pastor protege a igreja. Não tem jeito não. Né? A pessoa vai ensinar bobagem, quer trazer doutrina nova. Não, meu irmão, não. Amém? Para cima de mim, não. Para cima de mim não se cria, não. Amém? Se não tiver alinhado com a minha doutrina, com a palavra de Deus, não se cria junto comigo. Amém? Aleluia. Já a autoridade dos falsos apóstolos era utilizada para destruir essa fé. Além do seu relacionamento com Cristo, um servo do Senhor é também reconhecido pelas boas marcas que deixa na vida das pessoas, as quais serve, e sobre as quais exerce a autoridade divina, que a ninguém destrói, antes edifica. Amém? Você quer reconhecer um líder, amém, que você pode honrar? Aleluia. Veja se ele edifica a tua vida. Amém? Veja se o que ele ensina está alinhado, amém, com o que você aprendeu. Né? Veja, seja um bereano, confirma tudo aquilo que alguém ensina, confirma com a palavra. É uma das coisas que eu ensino na minha igreja. Ande com a palavra junto com você. Amém? Eu quero ouvir uma palavra diferente. Bíblia. Pega a Bíblia e põe a Bíblia. Né? Confirma a palavra ali. Veja se a palavra está de acordo com o que se ensina ali. Veja se está alinhado com a Bíblia, tá? Porque o que tem de gente contando história em cima do púlpito é uma grandeza. Amém? Tem muito contador de história e poucos pregadores bíblicos, poucos doutrinadores, poucos ensinadores, sabe? Conta uma história que é uma beleza, e na conta com fervor. Você fica impressionado com o que ele prega. Amém? Mas quando você vai ver, não tem vitamina nenhuma, não tem conteúdo nenhum, tá? Então tome cuidado, vigia. Amém? Qual é o impacto que essa mensagem tem causado na tua vida espiritual? Qual é o impacto? Aleluia. Qual é o impacto que esse pregador que está pregando para você tem causado na tua vida? Você tem sido confrontado? Ele tem feito você se confrontar pela palavra? Ou só alisa a tua cabeça? Só massageia o teu ego? Aleluia. O líder que quer o crescimento espiritual do povo que ele está conduzindo
amém, ele confronta o povo pela palavra. O povo é confrontado. Percebe? Tem muita gente que só sabe alisar a cabeça. Muita gente que só anda, amém, se for alisando a cabeça. Tá certo? Tá. Vamos ver aqui a segunda verdade a ser destacada. Lembrando que a primeira fala do fundamento da autoridade. A segunda, a delegação da autoridade. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da autoridade, a qual o Senhor nos confiou para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Amém? O comentário é o seguinte: a autoridade de Paulo vem de Jesus e não dele mesmo. Ele não consagrou a si mesmo apóstolo. Ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Ele não precisava de carta de recomendação como os falsos apóstolos. A própria igreja de Coríntio era a sua carta. Sua autoridade não procedia da terra, mas do céu, de homens, mas do próprio Deus. Amém? Aleluia. Eu vou destacar aqui, ó. A autoridade de Paulo vem de Jesus e não dele mesmo. Ele não se consagrou sozinho. Aleluia. Eu gostei tanto desse assunto aqui que eu até grifei. Ele não consagrou a si mesmo apóstolo. Ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Eu conheço pessoas, amém, que se ungiu a si mesmo como pastor e está aí no meio evangélico se intitulando pastor. Que autoridade você tem para se ungir a si mesmo? Que autoridade que você tem para se ungir a si mesmo? Né? A pessoa se unge a si mesmo a pastor, se unge a si mesmo a evangelista. Não, Deus me chamou e o negócio é o seguinte: a partir de hoje eu vou me ungir, eu vou me consagrar pastor, amém? O outro, não, eu sou apóstolo, olha o tamanho da minha igreja, olha o tamanho, a grandeza da minha igreja, eu sou apóstolo, amém? Meu irmão não conhece nem doutrina e quer ser apóstolo, não sabe nem o que é doutrina, amém? Sabe, não fez nada para a igreja crescer, a igreja cresceu pelos outros, ele só assumiu, amém? Tem gente se titulando apóstolo, assumiu a igreja do pai, amém? O pai deu um duro para formar a igreja, ele não abriu uma igreja, ele não abriu uma congregação. Quem abriu a congregação foi os obreiros, amém? E aí quer se titular apóstolo, sabe por quê? Por causa da vaidade. Deus vai pedir conta para você, viu, meu amigo? Deus vai pedir conta para a tua vida, que se titulou apóstolo por conta própria. Amém? Aleluia. Sabe? Se intitulou apóstolo por conta própria, se titulou pastor por conta própria, se titulou evangelista por conta própria. Isso é um perigo, meu irmão. O ministério é sagrado. As coisas de Deus é sagrada. O homem não pode fazer as coisas por conta própria, não. Que Deus possa tratar com você. Deus possa tratar com a tua vida. E com outros que podem chegar a pensar a fazer isso. Amém? A pensar a fazer isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não cabe a mim julgar. Porque quem julga é Deus. Mas a palavra me chama a atenção. A palavra me repreende. A palavra me faz pensar. E a palavra me faz confrontar. Amém? E eu uso a palavra para te confrontar. Repense a tua vida. Muitos problemas você acaba trazendo para a tua vida, amém? Para mexer, porque mexe com coisas sagradas. Quando na verdade não deveria mexer com coisas sagradas. As coisas sagradas, meu irmão, pertencem ao Senhor. Vamos continuar, pessoal.
Vamos continuar. Eu gostei de ver essa passagem aqui, porque Paulo ele bate forte. Amém? Olha, a minha autoridade vem de Jesus, quem me consagrou foi Jesus. Né? A igreja me reconheceu. Né? Não foi de qualquer maneira, não foi de qualquer jeito. Foi a igreja que me reconheceu. Aleluia. Tá? A autoridade de Paulo vem de Jesus e não dele mesmo. Ele não consagrou a si mesmo apóstolo. Ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Ele não precisava de cartas de recomendação como os falsos apóstolos. A própria igreja de Corinto era a sua carta. Sua autoridade não procedia da terra, mas do céu. Não de homens, mas do próprio Deus. Paulo exercia seu apostolado para edificação e não para destruição. Paulo não exercia sua autoridade arrogante. Ele não exigia respeito pela intimidação. Ele o conquistava pelo seu exemplo. Sua liderança não inspirava medo, mas obediência. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Eu vou repetir isso aqui porque eu achei isso aqui muito interessante. Ó. Paulo não exercia uma autoridade arrogante. Ele não exigia respeito pela intimidação. Ele o conquistava pelo seu exemplo. Sua liderança não inspirava medo, mas obediência. Sua liderança não inspirava medo, mas obediência. Amém? A pior coisa que tem, irmãos, é quando o líder quer governar pelo medo. Pelo medo. Né? A autoridade dele não promove obediência na pessoa, promove medo. Amém? Aleluia. Olha, é uma coisa que eu sempre me preocupei. Será que eu estou promovendo, com a minha autoridade, eu estou promovendo medo ou estou promovendo obediência? O que eu estou promovendo? Medo ou obediência? O que eu estou formando no caráter desse obreiro, no caráter desse crente? Medo ou obediência? Aleluia. Meu irmão, obedeça a Deus por amor, não com medo. Amém? Deus não quer ninguém servindo a Ele com medo. Tá? Jesus nos concede poder, nunca para uso pessoal, mas sempre pelo avanço da sua causa. Amém? Aleluia. Tá? Jesus nos concede poder, autoridade, nunca para uso pessoal, mas sempre para o avanço de sua causa. Isso aqui foi uma outra frase que eu gostei. Jesus nos dá poder e autoridade, nunca para uso pessoal, mas sempre para o avanço da sua causa. Aleluia. Amém? Poder de Deus na minha vida, qual é o propósito? É para o avanço do reino de Deus ou para mim aparecer? Para me mostrar que eu tenho autoridade, para me mostrar que eu tenho poder na minha vida. Meu irmão e minha irmã, isso é um perigo muito grande, viu? Temos que tomar cuidado com isso, tá certo? Vamos lá. Versículo 9 diz assim: o primordial interesse de um líder, eu vou ler o comentário, depois eu leio o versículo. O primordial interesse de um líder ou obreiro cristão não está voltado exclusivamente para o alcance dos seus objetivos ou o sucesso do trabalho, mas para a vida e o crescimento espiritual daqueles que estão sob a sua autoridade. Uma autoridade que emana do Senhor não assusta nem intimida, antes aproxima e aperfeiçoa. Aleluia! Eu vou repetir, tá? Sabe por quê? Aleluia! Como o homem de Deus é reconhecido? Primeiro, ele é reconhecido pelo seu relacionamento com Cristo. Segundo, ele é reconhecido pelo impacto causado à igreja.
Terceiro, ele é reconhecido por seu interesse nas pessoas. Ele é reconhecido pelo seu interesse nas pessoas. Tá certo? Tá? Uma autoridade que ensina, que emana do Senhor, não assusta nem intimida, antes aproxima e aperfeiçoa. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu, pastor Renato? Entendi, é verdade. Vamos lá. Vamos para o quarto tópico. Vamos lá. 2 Coríntios 10. Eu não li o 9, né? Eu vou ler o 9, depois o 10 e o 11. Tá? O 9. 2 Coríntios 10, 9, que foi o que acabamos de estudar. E o versículo 10 e o 11 que vamos estudar agora. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Amém? Aleluia. Não quero colocar medo em vocês. Não estou usando a minha autoridade para amedrontar vocês. Tá? Aleluia. Versículo 10. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Vocês estão entendendo? Porque acreditava que Paulo era assim? Hã? Paulo tinha dificuldade no falar? Paulo era tranquilo no falar? Amém? Porque quando ele estava junto, quando ele estava presente, quando ele falava com timidez. Quando ele escrevia passando autoridade, né? Então quem via Paulo escrevendo, amém? Quando conhecia ele pessoalmente, não conseguia ligar Paulo ao que ele falava. Por quê? Porque quando ele falava, ele tinha dificuldade de comunicação. Amém? Ele falava de uma forma calma, tranquila. Alguns entendem que ele gaguejava até um pouco, né? Porque o Senhor, né? Tinha aquela dificuldade de falar e ele falava calmo para ver se falava direito. Amém? E as pessoas não conseguiam ligar as cartas dele, que ele escrevia quando estava longe, com a presença dele. Quando ele estava presente, amém? Na hora dele usar a palavra, ele não passava, ele não transmitia tanta autoridade assim. Ah, meu irmão e minha irmã, é aí que a gente se engana, né? A gente pensa que a autoridade é o falar grosso, né? Ó, e é também a habilidade, ó. Fala. A habilidade de pregar não é o primeiro pré-requisito de um grande líder. Pensa que por ter muito conhecimento, por falar bem calmo, bem tranquilo, pensa que não, esse é o cara. Ou falar eloquentemente, né, gritando, né? Não é isso. A gente que é do meio pentecostal, pensa que a dificuldade é fazer o povo entender, né? Aleluia. Que não é a eloquência que torna uma pessoa com autoridade. Não é a gritaria. Não é a gritaria, Verdade, né? Não é o pular muito, não é o gritar. Verdade. Amém? Autoridade, meu irmão, quem dá é o Espírito Santo. Amém. Né? Às vezes a pessoa não abre nem a boca e ela está cheia de autoridade. Essa aqui é a verdade. Né? Tá certo? Já li o 11 já? O 11 diz, porém essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É o mesmo. A autoridade é a mesma. Amém? Não tem diferença quando escrevo a carta, amém, com aquilo quando estou presente. É o mesmo Paulo que tem a mesma autoridade. Tá? Amém? Olha, não se engane. É o que Paulo está dizendo, né? Não se engane. Você não se engane comigo, tá? A acusação feita ao apóstolo afirmava que as suas cartas eram graves e fortes. Passava essa impressão, né? De que ele falava com um tom grave, com força, amém? Com energia, tá? Ou seja, intimidavam,
confrontavam, né? Mas diziam que ele próprio, pessoalmente, dava sinais de falta de autoridade e a sua palavra era desprezível. Já pensou? Hein? Reconhecer a pessoa pelo jeito de falar? Ô, meu irmão, coma um pouquinho de sal com o teu pastor para saber quem ele é. Amém? Anda uns quilômetrozinhos com ele para você conhecer teu pastor de verdade. Não julgue pela aparência. Não julgue pela maneira de falar. Tá? Acusavam-no de ser uma figura física insignificante e não mostrar sinais de autoridade e de carisma espiritual. Quanto a considerarem sua palavra desprezível, talvez se devesse ao fato de falar num estilo simples, despido de ornamentos. Quer dizer, não tinha aquele jeito cultural todo, né? Aquela magnitude teológica, amém? Que os eruditos gostam, né? Ou porque não podiam entender que não levantasse a voz com ousadia para se defender diante do ofensor, preferindo retirar-se sem palavra e enviar depois uma carta forte redigida à distância. Quer dizer, ele não batia de frente com os opositores, amém? Porque ele conhecia a arte da mansidão. O manso não fica brigando à toa, batendo boca, principalmente, meu irmão, bater boca com gente que late demais, amém? Né? A pessoa grita porque ele acha que isso é sinal de autoridade. Então quer impor, né, pastor? Então ele quer impor o que ele acha que é o certo. Se a pessoa levantar a voz para você, sai andando. Sai andando, meu irmão. É melhor sair andando, deixar falando sozinho, viu? Sai andando. Não queira falar no mesmo tom que ele, amém? Porque senão vai ser que nem dois cachorros brigando na rua, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqueles que o criticavam, Paulo respondeu: o que somos na palavra ou por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Ninguém poderia presumir, por isso, que seus esforços para ser conciliador fossem indício de falta de autoridade. Ser coerente na aplicação dos métodos não é tão fácil, mas é essencial para reafirmar a autoridade de qualquer homem de Deus. Amém? O que me revela a minha autoridade é o meu caráter, é o meu comportamento. É isso que revela a minha autoridade. Tá certo? Tá? E o último comentário, o terceiro lugar, aquilo que está no outro comentário. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Os inimigos, duplicidade e hipocrisia. Denegriam seu caráter, dizendo que não tinham coragem de enfrentar as pessoas, nem os problemas cara a cara. Maculavam sua honra, dizendo que era um obreiro covarde, que só rugia como leão, à distância, mas quando estava perto era tímido e fraco como um cordeiro. Amém? Irmão, eles julgavam Paulo na ausência dele, né? Como se ele fosse um camarada qualquer, comum. Amém? Não conheciam Paulo na presença, tá? Mas porque alguns irmãos diziam o jeito que ele era, esses falsos líderes julgavam Paulo só pela maneira que a igreja falava como que ele era, na estatura, no tamanho, no jeito de falar, no jeito de ser, entendeu? Tá? Então, isso é um problema muito sério, quando as pessoas julgam os outros sem conhecer, sem saber quem é, né? Denegriam o seu caráter, dizendo que não tinham coragem de enfrentar as pessoas, nem os problemas cara a cara.
maculavam sua honra, dizendo que era um obreiro covarde, que só rugia como leão, à distância, mas quando estava perto, era tímido e fraco como um cordeiro. A acusação aqui não é a oratória de Paulo, mas o caráter do apóstolo. Ele, porém, defende dizendo que as teses dos acusadores serão desmanteladas. Ele irá à igreja e não poupará os insubmissos e rebeldes. Paulo estava disposto, amém, a ir para o confronto e enfrentar os rebeldes, amém? Já que eles queriam ser confrontados, ele iria confrontar cara a cara. Ele iria mostrar para eles quem é que tinha autoridade. Amém? Aleluia. Os falsos apóstolos estavam acusando Paulo pelo fato de ter ido a Coríntio, não com ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas apenas anunciando a Jesus Cristo e a este crucificado. Quer dizer, uma linguagem simples. Só porque Paulo pregava com simplicidade, só porque Paulo falava apenas de um Jesus crucificado, os falsos apóstolos, amém? Porque talvez tinham técnicas, tinham culturas judaicas, né? Eles usavam isso para querer denigrir a imagem de Paulo. Meu irmão, aleluia, o pregador, um servo de Deus para pregar, basta ele conhecer o Jesus crucificado e ressuscitado. Amém? Aleluia. Já é o suficiente para ele ter a autoridade de Deus na vida dele, tá? Paulo trata basicamente de duas coisas aqui: os parâmetros falsos e os parâmetros verdadeiros. Essas coisas nós vamos falar amanhã, né? Amanhã te fala sobre os parâmetros falsos e verdadeiros, tá certo? Tá? Amém? Paulo, ele era coerente nos seus métodos, tá? Ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, ele era uma pessoa que ele falava com calma, com tranquilidade, a sua autoridade não estava no seu jeito de falar, amém? A sua autoridade estava naquilo que ele era, naquilo que o seu caráter o revelava, amém? Aleluia. Você quer conhecer o homem de Deus? Quer conhecer a mulher de Deus? Amém? Conheça o caráter dele. Pelo caráter se conhece o homem de Deus. Pelo caráter se conhece a mulher de Deus. Desde casa que amém? Aleluia. Né, tá? É no dia a dia. Convivência. É no dia a dia. É no dia a dia que você vai ver quem é pastor, quem é quem, né? Quem é quem, tá? É verdade. Fica aí, eu corri um pouquinho porque eu queria terminar essa parte aqui agora, né? Por isso que eu li os comentários aqui, os artigos um pouco rápido, tá? Mas o que eu queria deixar para vocês é isso. Como o homem de Deus é reconhecido? Primeiro, pelo seu relacionamento com Cristo. Segundo, pelo impacto que ele causa na igreja, né? Aleluia, tá? Terceiro, pelo seu interesse nas pessoas. Qual o interesse que o obreiro, o seu pastor tem por você e pela sua igreja? Tá? Pela coerência de seus métodos. Amém? Aleluia. Tá? Ele age daquela maneira e ele é coerente naquilo que ele age. Tá certo? Que Deus possa falar melhor no coração de vocês. Aquilo que eu falo. Amém? Uma lição, ela precisa ser bem mastigada, né? Para você entender, tá? Para você entender, você tem que mastigar bem a lição. Então eu sugiro que você vá no YouTube depois, ou propriamente no Facebook, e passa de novo essa lição, amém? Porque você sempre vai tirar alguma coisinha a mais nesta lição, tá certo? Amém? Você vai tirar detalhes que não deu para tirar agora, tá? Pelo momento eu quero que você guarde isso, tá certo? No momento eu quero que você guarde, amém, essa lição pelos tópicos que eu passei para vocês, tá certo? Tá? Amém? Como o homem de Deus é reconhecido? Primeiro, pelo seu relacionamento com Cristo. Segundo,
pelo impacto causado na igreja. Terceiro, por seu interesse pelas pessoas. Amém? Aleluia. Pela coerência de seus métodos. Tá? Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Até amanhã, se Deus permitir, a gente continua a lição na igreja de Corinto. A lição de amanhã eu vou passar para vocês me ajudarem a guardar, né? Nós ainda estamos Ministério ao Serviço Cristão. A lição de amanhã vai ser as atitudes que revelam a humildade do homem de Deus. As atitudes que revelam a humildade do homem de Deus. Que Jesus te guarde, que Jesus te abençoe. A pastora Renata vai fazer uma oração, vai falar alguma coisa e vai fazer uma oração. Né? Não, a gente vai, né? Já são 6, né? Isso.